Olá a todos, meu nome é Bruno Vitiriti, eu sou médico infectologista e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a exposição à raiva, um pouquinho das orientações de manejo nos acidentes de risco de exposição a essa patologia. Antes da gente começar, a gente precisa entender um pouquinho da fisiopatologia desse vírus, para a gente não falar besteira quando a gente for atender um paciente com exposição à raiva. É um vírus de RNA, um rabidoviride, que é do gênero Lyssavirus. Esse vírus ele é um vírus envelopado, então isso é muito importante a gente saber, porque o primeiro tratamento que tem que ser feito não é soro e vacina, é lavar com água e sabão, né? Ou, como eu vou mostrar, qualquer outro produto ele consegue destruir as partículas virais quando entra em contato com ela. Então, água e sabão é o primeiro tratamento que tem que ser efetivo quando você é mordido ou lambido por algum animal que tem esse risco de exposição à raiva. Além disso, é um vírus neurotrópico, então é um vírus que tem essa predileção pelo sistema nervoso, principalmente o sistema nervoso central, e ele se dissemina através do sistema nervoso periférico, né? Causando aí, depois da disseminação, uma encefalomielite. Nós temos então 7 variantes do vírus no Brasil, né? Então nós temos essas variantes antigênicas e a variante 1 e 2 são variantes de cães e nós temos variantes então de morcegos. Em Santa Catarina nós temos até o momento as variantes de morcego detectadas, né? Tanto de morcegos hematófagos quanto morcegos não hematófagos também, tá? Então não é só morcego que suga sangue que transmite raiva. Os morcegos não hematófagos também transmitem raiva, tá? Em menor probabilidade, mas também pode isso acontecer, tá? Então, como é que acontece, aliás, o que influencia na progressão da doença? Sempre lembrar de que a gente vai ter que pensar no inóculo, ou seja, na quantidade de saliva que o animal depositou naquele ser humano que está sendo exposto à raiva. Então, rota de inoculação, foi mão, foi pé, foi rosto, foi coxa, foi barriga? Onde que foi a rota de inoculação? Qual que é a rota, na verdade, o local de inoculação? Tá? Para quê? Para que a gente pense no risco de no grau de inervação daquele local, para que a gente consiga então pensar se é um acidente grave ou não, tá? Além disso, acidentes sempre envolvendo couro cabeludo, cabeça, rosto, são acidentes classificados como graves, tá? A quantidade de saliva que foi exposta, então, é uma mordida ou é um arranhão, né? Então, isso também é algo que a gente tem que levar em consideração, tá? E é óbvio a característica do vírus. Então, o vírus ele vai ser inoculado no sistema nervoso periférico, né? Então, nas mãos, nos pés, na barriga, no rosto, enfim. As terminações nervosas elas vão captar esse vírus vai se multiplicar nessas junções neuromusculares e ele vai fazer uma migração através desse axônio até o sistema nervoso central, tá? No sistema nervoso central, você tem então uma multiplicação maior, causando depois disso uma disseminação, tanto por medula espinhal, tronco encefálico, causando uma meningoencefalite, né? Ou uma meningomieloencefalite, também causando essa disseminação virêmica. Além disso, a gente tem que o vírus ele vai se alojar, né, para depois se multiplicar mais em glândulas salivares, córneas, folículo piloso e em alguns outros órgãos. Por isso que quando a gente vai fazer uma coleta de paciente com raiva, a gente coleta ou couro cabeludo, folículo piloso, né, ou a córnea, líquido aquoso, né, o moral, ou as glândulas salivares, ou a gente coleta saliva, tá? Para poder identificar. Então, isso são os locais que a gente vai coletar amostras para poder a gente identificar se a pessoa realmente tem raiva ou não. Lembrar da sensibilidade, então, por ser um vírus envelopado, ele é inativado por muitas coisas. Então, o primeiro tratamento não é, vamos fazer soro e vacina para todo mundo. Não, o primeiro tratamento não é esse. O primeiro tratamento ele é lavar o local com água e sabão, tá? Se você usar qualquer outro detergente, né? Você quer usar acetona, álcool, formol, enfim, tudo isso também inativa o vírus.
tá bom? Então isso é muito importante ser orientado pelo paciente e isso ser disseminado nas unidades básicas ou em qualquer atendimento para que a gente consiga efetivamente ter um risco menor. Além disso, então, nós temos que o vírus ele é resistente a 35 graus, 35 segundos numa temperatura até 60 graus, tá? E ele gosta de locais frios. Então, é um vírus que sobrevive muito em locais frios, né? Vários dias, se ele tiver uma temperatura abaixo de 4 graus, tá? Então, ele é termolábil. A transmissibilidade ela pode acontecer tanto por mordedura, quanto lambedura ou arranhadura, né? Então, as três formas de perda de contiguidade da pele, com exceção da lambedura, né? Podem transmitir o vírus da raiva, tá? A lambedura, principalmente quando há uma pele já ferida. Então, se você tem uma pele que já foi mordida e o animal lambe, isso aumenta o risco de transmissibilidade da raiva. Muito diferente, por exemplo, a gente não considera tanto isso em animais de estimação, mas considera muito em morcego. A lambedura do morcego, mesmo em pele íntegra, pode transmitir, tá? Frequentadores de cavernas, né, esses desbravadores aí, de vida selvagem, podem também acabar adquirindo raiva através de intranasal, né, inoculação intranasal, por aerosolização em cavernas, né? Então você tem às vezes morcegos hematófagos que brigam com morcegos não hematófagos dentro dessa caverna e isso acaba gerando uma aerosolização e esses aerossóis podem ser inoculados via nasal, tá? Lógico, nos Estados Unidos tem essa falácia, tem essa anedota, né, de transmissibilidade também por transplante de órgãos e tecidos, tá? Qual que é o período de transmissibilidade? Isso é muito importante a gente saber para que a gente oriente de maneira correta. Então, cães e gatos, eles começam a transmitir de 2 a 5 dias antes de apresentarem a clínica, tá? E eles morrem de 5 a 7 dias depois que começam a clínica. Por isso que o tempo que a gente manda orientar a observação do cão e do gato são 10 dias, porque ele morre antes de completar, se ele está doente naquele primeiro dia de inoculação, ele vai morrer até o 7º dia. Tá? Então isso é muito importante a gente saber para que a gente oriente de maneira correta. Tá? Animais de corte, animais de produção, né? Ou animais silvestres que às vezes as pessoas criam sagui, criam macacos em casa, né? Enfim, não temos um período de incubação nem um período de transmissibilidade bem definido pela literatura. Então é muito importante que quando ocorre um acidente com animal silvestre que está dentro de domiciliado, né? Ou um animal de corte, um animal de produção, é muito importante que seja feita a profilaxia nos pacientes. O período de incubação, então, quando você atinge até chegar no plexo braquial, né? 7 dias, mais de 1 ano, então, tá? Você tem uma média no ser humano de 45 a 60 dias e em cães e gatos um período de incubação de 10 dias até 2 meses relatados, tá? Mas o mais comumente no ser humano de 14 a 90 dias. Toda e qualquer exposição ao vírus da raiva tem que ser notificada para que seja feita uma investigação epidemiológica daquele caso. Então é muito importante que isso aconteça, tá? E quais são as condutas? Bom, a conduta principal, isso parece que os colegas esquecem, porque eu não sei se é preguiça, não sei se é falta de informação, mas os colegas que atendem porta, geralmente eles perguntam: mordeu o gato? Consegue ver o gato? Consegue achar o cachorro? Ah, não, eu não consigo achar o cachorro. Foi um cachorro de rua, né? Cachorro de rua ou gato de rua não é sinônimo de animal não observável, ainda mais numa cidade pequena como Caçador. Tá? Então é muito importante que a gente saiba se o local que o animal mordeu esse ser humano, né? Foi na rua tal. Você consegue passar na rua tal? Por quê? A gente tem um desabastecimento de soro e vacina muito grande. Então, fazer soro e vacina inadvertidamente, isso deveria ser crime, né? Porque se eu estou usando um recurso que já é escasso a troco de banana, eu deveria ser penalizado por isso.
né? Então é muito importante que seja conversado com o paciente se ele consegue voltar na rua, se ele consegue voltar no local onde ele foi mordido e que ele faça essa observação por esse animal durante 10 dias, tá? Nós, quando os pacientes chegam para a gente, nós temos uma conduta inadvertida em cerca de 50% dos atendimentos que chegam, antirrábicos que chegam para a gente na vigilância epidemiológica, né? A maioria chega como animal não observável, você pergunta o animal até do vizinho, tá? Então é muito importante que isso seja realmente perguntado e extensamente investigado, seja realmente esgotadas as possibilidades dessa observação do animal, quando é animal, obviamente, doméstico, tá? E aí a gente tem essa classificação em exposição de lesão leve e exposição de lesão grave. Tem muita dúvida, né? Os colegas não sabem classificar as feridas dos pacientes. Então, aqui eu trouxe o que é exposição leve. É arranhadura, é uma mordida que acontece por cima de uma calça, por cima de uma roupa, né? E você tem uma escoriação leve. Então, esses acidentes que acontecem aqui, como eu estou mostrando, são acidentes leves. Nesse sentido, você vai considerar as profilaxias que eu vou falar a seguir. Então, se o animal não tem suspeita de raiva, né, no momento da agressão, é um animal observável, você vai observar esse animal 10 dias e se ele desaparecer ou morrer, ou então se tornar raivoso, lembrar que se tornar raivoso é um diagnóstico clínico veterinário, então isso é muito importante que seja deixado claro isso para o paciente, porque quem fala que é raiva não é o médico, não é o paciente, quem fala que é raiva é o veterinário, tá? Aí a gente vai começar as doses das vacinas, tá? A partir do momento que esse animal desapareceu, ou que esse animal sumiu, ou que esse animal se tornou raivoso, ou que esse animal morreu, tá? Então isso é importante a gente saber. Agora, é um animal raivoso, é um animal que tem diagnóstico de raiva pelo veterinário, que é muito difícil, né? Mas pode acontecer. É um animal que morreu, né? A pessoa foi lá prestar uma assistência, o animal mordeu ela e esse animal foi atropelado e morreu no local onde essa pessoa tentou prestar assistência, né? Então realmente não tem como observar o animal, né? Se não tem como observar esse animal doméstico, né? A gente vai indicar a vacina em 4 doses para essa pessoa. Quando é um acidente, né, com animal silvestre, mesmo que seja um macaco domiciliado, né, ou então um animal de produção, um animal de corte, a gente também vai indicar vacina nesse caso. Por exemplo, quando acontece uma lambedura de vaca ou uma lambedura de cavalo numa pessoa, né, ou a pessoa fez o parto de um animal sem proteção, enfim, né, a gente tem que pensar na profilaxia, tá? Mas sempre lembrem que, como está escrito em todos os slides, lavar com água e sabão nos primeiros 15 minutos, tá? Isso é primordial. Acidentes graves são acidentes que envolvem mãos e pés e acidentes e face, né, e rosto, crânio, né? Ou acidentes que são extensos ou múltiplos e profundos, tá? Então a mordedura profunda, onde há laceração de pele, né? Ou esses acidentes em locais estratégicos que tem muita inervação, né? Isso a gente já classifica como acidente grave. Esse acidente grave é a mesma coisa, tá? Com exceção de que a gente indica o soro antirrábico caso o animal desapareça ou ele morra, tá? A mesma coisa no animal raivoso ou no animal silvestre de corte, quando você tem um paciente que tem essa exposição a um acidente grave, né? Por exemplo, foi mordido pelo macaco na mão ou no rosto, né? A gente vai indicar soro e vacina para esse paciente, tá? Simultaneamente. O soro ele tem que ser administrado numa urgência, numa emergência, seja em ambiente hospitalar ou num setor de urgência e emergência, porque o paciente tem que permanecer em observação por 2 horas. Por quê? O soro, ele, na maioria das vezes, é um soro heterólogo, um soro feito em cavalo. Então, nesse sentido, o paciente pode ter um choque anafilático, se ele já tomou soro, por exemplo, para ofídico, né, antiofídico, ele pode ter uma reação anafilática e morrer. Então, é muito importante que isso seja perguntado na anamnese,
Tá? Então a anamnese ela serve também para que a gente estratifique o risco do paciente de desenvolver um choque anafilático. Então é muito importante que na anamnese você pergunte: você já tomou soro para cobra, para aranha, para alguma coisa na tua vida? Ah, já tomei para cobra, já fui picado por cobra e tomei soro uma vez na minha vida. Tomei um remédio lá. Então você vai ter que optar pelo soro homólogo, tá? Se não tiver, infelizmente, você vai ter que fazer soro heterólogo, né? Se foi um acidente realmente que vale a pena fazer soro. Então aí você vai ter que fazer soro heterólogo. Esse soro heterólogo, lembrar de que o paciente vai sim fazer reação anafilática, tá? Eu não esqueço de um paciente meu pediátrico, que era a terceira vez que era mordido por cobra, e a gente foi fazer de novo soro antiofídico, ele entrou em um choque anafilático na minha frente, né? Teve que ser entubado. Então, isso é muito importante que seja perguntado para o paciente. Tá? Outra coisa é que soro antirrábico se faz uma vez na vida. Então, aquele paciente que é mordido por cachorro 300 vezes e 300 vezes vai procurar o posto de saúde ou a unidade básica, ele não faz a soro 2 vezes. Ele vai fazer 3 doses de vacina, tá? Só vai fazer uma nova aplicação, perdão, da vacina, 0 e 3, tá? Então, a quantidade de soro, para soro homólogo, são 20 unidades internacionais por quilo peso e o heterólogo 40 unidades por quilo peso, no máximo de 3.000 unidades para soro heterólogo e 1.500 para soro homólogo. Lembrar de que esse soro é no local da mordida, no local da inoculação, tá? A gente sabe que a absorção é muito errática quando é em glúteo. Então eu vejo muitos colegas que fazem, faz no bumbum, né? Faz no glúteo, faz no glúteo. Tem uma preguiça de inocular no local. Você vai pegar o máximo de soro, né? Se for os 15 ml ou o que seja, né? Você vai pegar o máximo de soro e vai inocular no local. Se for acidente por gato e cachorro, hoje, 2023, a gente orienta que a inoculação seja até até o local ele for totalmente inoculado. Então, por exemplo, o cachorro mordeu minha mão, né? Um local, então, mordeu aqui minha mão, né? Eu vou inocular 5 ml. Pronto, deu, saturou, acabou. Essa é a orientação, mesmo que eu tenha 100 quilos, tá? Então, essa é a orientação hoje pela falta de soro, tá bom? Como eu falei então anteriormente, os pacientes que já receberam soro ou já fizeram dose de vacina, 3 doses da vacina, por exemplo, veterinários, né? Então você tem veterinários ou pessoas de laboratório que já fizeram, que mexem com o vírus da raiva, que já fizeram 3 doses de vacina. Você não vai indicar soro, você vai completar com uma nova aplicação vacinal, tá? Então isso é muito importante saber para não prescrever coisa errada. O ferimento tem que ser lavado, né, nos primeiros 15 minutos com água e sabão, tá? As mucosas tem também que ser lavada com água corrente ou soro fisiológico, né? E isso é muito importante para evitar e para tentar inativar o máximo de partícula viral possível naquele ferimento, tá? Caso aconteça um ferimento muito, mas muito extenso mesmo, você aproximar com ponto simples, né, aquelas bordas, para que aconteça uma cicatrização melhor, né? Às vezes é em rosto, esteticamente vai ficar feio, a gente tem que suturar. Mas quando é mão, quando é coxa, quando é barriga, a gente geralmente só aproxima ou nem sutura para fechar por segunda intenção, tá bom? Isso porque é importante, porque precisa ser lavado depois, né? Às vezes não há lavagem correta e precisa ser lavado de novo. O animal agressor, quando é um animal de doméstico, gato e cachorro, é muito importante, mas muito importante que é só esses 2 animais, gato e cachorro, que vão ser observados 10 dias. Animais silvestres, animais de corte, não são animais que vão ser observados, porque nós não temos período de incubação e período de transmissibilidade bem definido nesses animais, tá? Quando é morcego, independente do que for, sempre vai ser um acidente grave. Por quê? Santa Catarina e o Brasil, nós temos uma alta circulação de vírus de morcego, né?
do Sorovale, né, do sorotipo de morcego. Então, é muito importante que a gente considere acidentes de morcego e priorize acidentes de morcego. E não fique priorizando mordida de cachorro e mordida de gato, né, que o gato é do vizinho. Tá? Então, isso é muito importante a gente lembrar. Tá? Ou é o cachorro lá da Praça Central. Né? Nós conhecemos todos os cachorros por nome, os cachorros de rua de caçador. Né? Então é muito importante que a gente saiba e tenha critério, porque se você está atendendo uma mordedura canina, você só tem um soro, uma vacina, daqui 2 horas chega uma mordedura de morcego e você prescreveu o soro para mordedura canina, tu vai estar sendo negligente em relação ao morcego, porque não vai ter soro para fazer no morcego, esse paciente vai morrer de raiva e a culpa é tua. Tá? Porque realmente você não soube usar insumos de modo adequado. Então é muito importante que a gente saiba utilizar insumos de modo adequado, tá? Porque nós temos coparticipação nesse uso de insumos. Não é porque a gente é médico e vai fazer o que lá vão ter na nossa cabeça, tá bom? Então é isso que a gente tem que pensar e sempre reservar o acidente grave para morcego, independente se for lambedura, mesmo que o morcego só arranhou ou só lambeu pele íntegra, o morcego é acidente grave. Nós ainda recebemos muita notificação de coleguinhas que não sabem que rato, coelho, hamster, né, não transmitem raiva, tá? Então é muito importante que o risco é baixíssimo, tá? Então a gente não orienta nenhuma conduta em agressão para ratazana, rato de telhado, cobaia, camundongo, porquinho da Índia, coelho, né? A gente não orienta isso, tá bom? Então isso tem que ficar muito bem claro. E a profilaxia pré-exposição? Bom, então para veterinários, acadêmicos né, de veterinária, enfim, para acadêmicos de veterinária em específico, a dose orientada são vacinas intradérmicas porque utilizam um volume menor e a gente consegue vacinar um grande número de acadêmicos, né? Então a gente usa 3 doses, 0, 7 e 28, né, com 0,1 ml da vacina antirrábica. Já os técnicos profissionais de campo, né, por exemplo, profissionais que lidam com animais de grande porte, ou técnicos em laboratório, ainda é indicada a vacinação intramuscular. Tá? É importante que todos esses profissionais sejam orientados que a partir do 14º dia depois da vacina, eles façam a coleta da sorologia para avaliação se eles têm ou não titulação em revacinar, se for o caso. Tá? Principalmente naqueles profissionais que têm realmente risco de desenvolver raiva, né? O veterinário, né, de pet shop, né, sinceramente, que não tem esse risco tão elevado quanto um veterinário de campo, né, tem que ser realmente pensado isso, tá?